Eu mencionei aqui ontem que o Adrilles Jorge, comentarista da Jovem Pan, havia feito um sinal, né, havia feito um gesto, uma saudação nazista durante um programa de opinião da Jovem Pan. E como consequência disso, ontem mesmo, um pouco antes de eu publicar o vídeo no ar, ele havia sido oficialmente demitido da Jovem Pan. Então, assim, a empresa considerou que o gesto que ele fez foi inaceitável, portanto, Adrilles não está mais na Jovem Pan. E aqui realmente não importa se era um gesto satírico, não importa se era um dog whistle, né, um apito para cachorro, que é o modo como a extrema-direita opera no Brasil e no mundo, né, o modo como eles jogam certos sinais, certos símbolos, e mesmo dizendo que é uma brincadeira, que é uma sátira, ou que não era intenção, isso manda sinais, isso manda reverberação para grupos específicos que compreendem o sinal, compreendem o que aconteceu. Basta recordar aqui, por exemplo, quando na live do Bolsonaro, live do Alan dos Santos, da Damares, apareceram tomando leite e muita gente associou o fato de tomar leite com o simbolismo supremacista branco. Ou, por exemplo, quando Felipe Martins, assessor da presidência, fez um gesto como se fosse um ok, para arrumar a lapela do terno dele, e esse símbolo é reconhecido como um símbolo supremacista também. Então, em inúmeros momentos, né, você tem o governo com mensagem oficial, com slogans nazistas, ou seja, em inúmeros momentos há alguns apitos para cachorro, né, alguns sinais dados que atingem uma base supremacista ou neonazista, ou de algum grupo que tem uma ideologia bastante complicada. No caso do Adrilles, ele se justificou dizendo que ele sempre dá tchau assim, mas isso não convenceu ninguém e ele foi demitido. Pode ser que venha a ser contratado de novo no Jovem Pan no futuro próximo, porque é como a empresa opera, né? Eles põem os panos quentes em cima da questão, eles abafam o problema e depois passa um tempo aí, recontrata a pessoa sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de melindre. Então pode ser que só tenha posto o Adrilles na geladeira por um tempo aí até a coisa esfriar. Mas o fato é que esse rolo envolvendo o Monark, o Flow, o Kim Kataguiri e agora o Adrilles movimentou as pessoas essa semana, chocou as pessoas, né, horrorizou as pessoas. E a gente tem visto dois modos de contenção de estrago aqui, né? De um lado, o Flow tentando conter o estrago e tem sido devastador internamente lá no Flow. Como a gente falou ontem aqui, afastaram o Monark do programa e da produtora, então se ele não está mais lá com eles, fizeram uma live com um historiador judeu para tentar, sabe, mostrar que eles estão arrependidos e alguém para instruir as pessoas. Não me parece que funcionou tão bem assim. Embora tenha sido uma interessante entrevista com o historiador, me pareceu que eles estavam muito desconfortáveis ali, que eles não tinham interesse em ouvir o que ele tinha para dizer. E, por outro lado, a gente tem visto também o Kim Kataguiri tentando lidar também com o rebosteio, porque o nome dele está envolvido e já há algumas denúncias no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados para cassarem o mandato do Kim Kataguiri. E ele está tentando lidar agora com também essa questão e tentando se justificar e tentando se desculpar e apagar um pouco o que aconteceu. Não sei se o MBL tem mais experiência em lidar com crise do que o Flow, mas me parece que estão sendo melhor do que o Flow se saiu. Por exemplo, ontem o Kim Kataguiri levou lá o Reni, que é um deputado estadual pelo Novo, para falar sobre esse assunto. E conversaram por quase uma hora sobre o tema. Me parece que pelo menos oficialmente, o Kim pareceu recuar um pouco na questão da livre expressão, sabe, quase incondicional. Uma livre expressão na qual ideias nocivas seriam combatidas por ideias positivas e haveria, assim, um refinamento das ideias. O Kim recuou bastante nessa posição, diz que, de fato, ele estava errado em relação a descriminalizar o nazismo na Alemanha. Ele recuou em algumas posições. E, como eu disse, me parece que estão lidando com essa crise de maneira mais profissional do que o Flow Podcast lidou. Eu só preciso aproveitar essa oportunidade porque muita gente me pediu para falar sobre isso, porque no cerne dessa questão, no cerne desse rolo, o que estava era a pergunta de por que partidos comunistas são autorizados, né, não são criminalizados no Brasil, e o nazismo era criminalizado. E daí a posição que o monarca adotou é, não, eu acho que tem que liberar tudo mesmo. Inclusive, tinha que ter um partido nazista no Brasil. Então foi esse o foco da discussão, foi isso que puxou esse debate e jogou essas pessoas na fogueira. Então o foco da discussão é por que o nazismo é um crime, por que o nazismo é abominável, por que o nazismo é repreensível, por que a gente não deve tolerar ideias nazistas, mas por que o comunismo é aceito, é uma ideologia socialmente aceita por grupos de esquerda. Então, para responder essa pergunta aqui, eu vou tomar a liberdade de pôr o Reni e o Kim explicando por que o comunismo pode e nazismo não pode. Então, falaram isso ontem. Vamos ouvir aqui. Por que essa ideia é diferente de uma ideia comunista? E existem variações de comunismo. Vários.
E alguns deles são criminosos. Nem todos. Eu posso te dar um exemplo. Você tem um kibbutz em Israel, que é um modelo comunista que não está visando exterminar as pessoas. Então, assim, as vertentes comunistas criminosas, elas têm o mesmo perigo ou causam o mesmo perigo. Mas você não tem vários tipos de nazismo. Você só tem um nazismo. Ou seja, e aquele nazismo ele tem um projeto inicial no seu DNA que é exterminar e ganhar uma hegemonia racial. Então, aqui eles estão explicando basicamente uma coisa que é o mínimo que se deveria saber sobre ciência política ou sobre ideologias, né? O nazismo, ele é um subtipo do fascismo. E o fascismo teve diferentes manifestações em diferentes países. No Brasil teve manifestações fascistas, o integralismo, por exemplo. Na Espanha teve o falangismo. Na Itália, o fascismo italiano, que é onde chegou ao poder em primeiro lugar essa ideologia. O nazismo na Alemanha. Ou seja, há diferentes manifestações fascistas, historicamente, e todas elas são problemáticas, porque todas elas defendem uma exclusão de grupos, defendem uma superioridade hierárquica, racial, no caso do nazismo, mas também moral, política, cultural, sobre outros grupos. Então é uma ideologia que, em essência, é discriminatória, persegue inimigos e tem um apelo à violência, tem um apelo à guerra, tem um apelo à opressão. Então é uma ideologia que, em sua essência, em sua existência, ela é opressiva e ela é daninha, ela é perigosa. Isso a história nos mostra. Por outro lado, o comunismo, como diz aqui o Rene, também é um guarda-chuva de ideias. Existem as mais distintas vertentes comunistas e mesmo numa subvertente, por exemplo, o marxismo, também existem as mais distintas correntes de pensamento marxistas. Então é um guarda-chuva de ideias, assim como é um guarda-chuva de ideias o liberalismo, assim como é o conservadorismo. Existem diferentes ramificações comunistas. Existe, por exemplo, um comunismo cristão. Cristãos que viviam em comunidades comunistas. Logo após a morte de Jesus, por exemplo, no século I e II, era como as comunidades cristãs viviam. Não tinham propriedade privada e tudo que eles tinham era dividido entre a comunidade. É uma forma de comunismo. Como o Reni menciona ali, os kibbutz em Israel, que são comunidades, e houve vários experimentos de kibbutz, muitos deles de vertente marxista, que foram muito bem sucedidas, nas quais as pessoas distribuíam tudo entre a comunidade, não havia propriedade privada. Então o Reni sabe muito bem que existem experimentos em sentido microscópico, pelo menos, né, em sentido micro, experimentos comunistas bem-sucedidos. O anarquismo clássico, né, do Bakunin, do Kropotkin, do Malatesta, de outros autores, no final do século XIX e começo do século XX, também são comunistas. E o que prega o comunismo? Né? O que diz o comunismo? Por que se diferencia, em termos criminais, por exemplo, do fascismo? O que prega o comunismo? E aqui eu vou ser obrigado a simplificar um conceito que perpassa diferentes ramificações também, e tem uma longa trajetória teórica também, né? Então vai ser uma coisa bem simplificada. Mas basicamente, o que o comunismo prega é o seguinte: o mundo é opressivo, o mundo é desigual. Por quê? O que causa essa opressão que sofre, em grande medida, a classe trabalhadora? E aqui a gente tem que pensar, por exemplo, quando Marx vai escrever seus textos, né, o Marx e o Engels vão escrever seus textos, eles estão observando o cenário do século XIX na Inglaterra, nos países industrializados, né, na Bélgica, na Alemanha se industrializando, na França. Eles estão observando a condição da classe trabalhadora, que punha numa fábrica homens, mulheres, crianças trabalhando em condições subhumanas. E quando esses teóricos, né, entre outros teóricos também, como eu falei, tem os anarquistas escrevendo sobre isso também, quando esses teóricos observam a realidade do século XIX, Revolução Industrial, eles percebem o seguinte: essas pessoas trabalhadoras vivem um regime capitalista, vivem, algumas delas, em sociedades ditas liberais. E o que é o liberalismo? Né? O que significa o liberalismo? O liberalismo é um conjunto de ideias que defendem liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de movimentação, por exemplo, de livre comércio, associação, ou seja, há uma série de liberdades que o liberalismo defende e que nessa sociedade na qual a gente vive seriam resguardadas. Liberdade que todos nós teríamos em tese nesse mundo. Os comunistas, eles olham o mundo real e eles dizem: não, essas pessoas, esses trabalhadores aqui, eles não têm liberdade. Eles não têm liberdade real. Um capitalista, o dono dos meios de produção, o dono de uma fábrica, por exemplo, ele tem liberdade. Ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade política, ele tem liberdade de expressão, ele tem liberdade de realizar suas aspirações, tem liberdade de viajar, ele tem liberdade de mudar de profissão se quiser. Ele tem uma série de liberdades que o funcionário dele não possui. Porque a primeira noção que a gente tem de comunismo é de igualdade, né? Todo mundo igual. Mas na noção comunista não existe liberdade real enquanto houver desigualdades entre as pessoas. Enquanto alguém tiver liberdade real e os outros tiverem liberdades fictícias. Para os autores comunistas,
Só haveria liberdade de fato quando todo mundo estivesse nas mesmas condições e não houvesse alguém sobre os demais, não houvesse um homem mandando no outro homem. Em essência, o comunismo ele é uma forma de combater um tipo de opressão econômica, social, de classes entre as pessoas. E isso leva, como consequência lógica, ao fim de uma outra forma de opressão, que é o Estado. Então o comunismo, ele também é, em essência, contra a existência do Estado. O que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições que regem as liberdades e os direitos e os deveres do cidadão de um país. E para gerir o Estado, você tem pessoas que estão acima das demais. Juízes, os presidentes, os governadores, que vão impor impostos, que vão privar você de liberdade caso você cometa um crime, você poder ser preso, por exemplo, ou executado, onde é a pena de morte. Então, para haver essa real liberdade, não apenas é necessário acabar com as classes, ou seja, uma classe com dinheiro que oprime os que não têm dinheiro, mas também é necessário acabar com o Estado, que é uma outra forma de opressão. O simples fato de eliminar o Estado não quer dizer que seja comunismo. Porque, por exemplo, o anarcocapitalismo defende o fim do Estado, só que defende o capitalismo. Isto é, você elimina essa forma de opressão estatal, mas mantém a forma de opressão econômica. Porque qual é a natureza do capital? A natureza do capital é a acumulação. Quem tem dinheiro ganha mais dinheiro, quem tem pouco dinheiro perde dinheiro, fica mais pobre. Essa é a natureza básica do capitalismo, a agudização das diferenças sociais, o alargamento do abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Só eliminar o Estado não é comunismo. O comunismo exigiria a eliminação das condições de diferenciação das pessoas em sentido econômico, ou seja, junto com isso, o fim do capitalismo. Que uma pessoa tenha mais do que a outra, que uma pessoa seja mais rica do que a outra, de modo que possa oprimir essa pessoa através do seu poder econômico. Se a gente pensar, por exemplo, numa tribo indígena, o modelo da tribo é basicamente um modelo comunista também. Ninguém é dono da tribo, ninguém é dono das ocas, ninguém é dono da floresta, ninguém é dono dos rios, ou seja, todos os integrantes da tribo são livres para usar esses recursos. Não há classes sociais, embora você possa ter um líder ali, um chefe, algum pajé, alguém que comande a tribo, mas não há classes sociais e não há capitalismo. Então, em essência, a diferenciação, por que o nazismo é criminalizado e o comunismo não é justamente porque o comunismo, na sua teoria, naquilo que prega, naquilo que defende, propõe uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais livre. Claro que quando você transpõe isso da teoria para a prática, ou tenta fazer isso, o problema é imenso. O problema é imenso porque o ser humano é um bicho complexo, o ser humano é um bicho complicado. O ser humano, até onde eu perceba, é incapaz de viver numa utopia. E todos nós somos diferentes também, temos diferentes ambições. Ou seja, as relações são muito mais complicadas daquilo que você pode projetar no papel. Até onde eu perceba, na minha observação individual aqui, até onde eu perceba, o modelo comunista pode ser funcional, pode dar certo em pequenas comunidades. Uma tribo, por exemplo, um kibbutz, uma comuna, ou seja, em pequenas comunidades com poucos habitantes, com poucos integrantes, pode ser que funcione. Mas não consigo imaginar como isso seria aplicável num país inteiro, numa nação com milhões de habitantes. Eu acho que aí realmente é muito difícil conseguir implementar isso. Tendo dito isso, distinguindo aqui qual é o projeto fascista do comunista, há os experimentos socialistas no século XX. E aí quase todos foram catastróficos, foram uma abominação de fato. Assim, alguns causaram milhões de mortos, ou seja, a tentativa de implementação disso foi muito ruim. Mas a culpa não é do conceito, não é da teoria, não é daquilo que está, previsto nos autores comunistas. A culpa é na implementação das lideranças. E aí sim, eu acho que, para mim, é absurdo, é inconcebível quando alguém vem defender Stalin, Mao Tse-tung ou outros líderes que causaram milhões de mortos. Eu já falei sobre isso recentemente, inclusive vale mencionar, o afastamento histórico, olhar do presente para o passado, nos permite avaliar muito bem o que aconteceu, e dizer isso aqui foi um horror, isso aqui foi inaceitável, isso aqui foi uma catástrofe. Para mim é lastimável que certos grupos de esquerda ou lideranças de esquerda tentem relativizar o passado, tentem passar pano para certas figuras altamente problemáticas e regimes que foram catastróficos da esquerda. Me parece lastimável isso. Presta um desfavor, inclusive, ao conjunto de ideias, que são bastante interessantes, na verdade. Isso significa que tem que criminalizar as ideias comunistas? É claro que não. Porque, como eu falei, em essência, elas não propõem nada absurdo, nada persecutório, nada injusto. Pelo contrário, a busca é para poder dar justiça para a vasta maioria das pessoas. E uma classe de pessoas da qual quase todos nós fazemos parte. Que é a classe que está na base da sociedade. Porque justiça e liberdade para quem está no topo já existe. Mas para quem está na base não existe. E se a gente observar, por exemplo, os países, os regimes, os sistemas mais funcionais, são justamente aqueles que conseguiram um equilíbrio, tentar buscar um equilíbrio entre as liberdades individuais, esses direitos previstos pelo liberalismo e
justiça social e redução de desigualdade e bem-estar social. Quando há essa fusão dessas ideias, quando há a conjunção desses princípios, a gente percebe que há um ponto de equilíbrio aí e que, até onde se pode perceber na história da humanidade, são os melhores sistemas até agora. Pode ser que no futuro, distante, consigam, realizar uma utopia comunista. Pode ser. Mas, no momento, os melhores sistemas que a gente observa são aqueles que fundem direitos individuais, liberdades individuais, com uma busca por justiça social, com uma busca por igualdade. E aí passa, paradoxalmente, pela interferência do Estado. Um Estado que vá tentar reduzir a desigualdade. É claro, aqui estou expressando a minha opinião sobre isso, né? Para mim, comunismo, nesse momento no planeta, é uma utopia. E eu desafio você a ler, por exemplo, o livro Deus e o Estado, do Bakunin, que é um autor anarquista. Eu desafio você a ler o texto do Bakunin e não sair abalado por ele. Porque, de fato, ali tem grandes ideias sobre como seria um mundo muito mais justo, muito mais funcional, muito mais humano. Mas o problema é na aplicação, né? O problema é você conseguir realizar esse projeto. Mas não faz o menor sentido propor a criminalização de uma utopia. Não faz. Só lembrando aqui que nunca houve um país, por exemplo, que fosse comunista. Nunca houve. Porque mesmo os sistemas que se dizem comunistas, ou que têm partido comunista no poder, são regimes com Estado. E isso não é comunismo. Por essência, né? Pode se chamar de outra coisa isso, capitalismo de Estado, socialismo, mas comunismo não é. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro sobre a demissão do Adrilles agora no Jovem Pan. Quando que ele volta? Quando que ele vai ser recontratado? Qual a sua previsão aí? Eu chuto aí umas 3 semanas, 4 semanas, ele tá de volta. O que você acha? Põe no comentário aqui embaixo. E também o que você pensa sobre essa história de por que criminalizam o nazismo, mas não criminalizam o comunismo. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.